O valor absoluto é essa função que pega x e devolve x se x for não negativo e menos x se for negativo. Ou seja, o valor absoluto é sempre maior ou igual a zero. Por isso mesmo, x é sempre menor ou igual ao seu valor absoluto. Substituindo x por xy, ficamos com xy é menor ou igual ao valor absoluto de xy. Como a gente está lidando só com quantidades não negativas agora, o sinal não importa. E o valor absoluto de xy é igual ao valor absoluto de x vezes o valor absoluto de y. Como o quadrado de x é sempre não negativo, o seu valor absoluto é igual a ele mesmo. Nesse caso, resolvendo para o valor absoluto de x ao quadrado, ficamos com o valor absoluto de x é igual à raiz de x ao quadrado. A possibilidade negativa logo é cortada, já que o valor absoluto nunca é negativo. Finalmente, temos a famosa desigualdade triangular que diz que o valor absoluto de x mais y é menor ou igual ao valor absoluto de x mais o valor absoluto de y. A gente pode demonstrar isso por contradição. Vamos assumir que o valor absoluto de x mais y é maior que o valor absoluto de x mais o valor absoluto de y. Nesse caso, o quadrado do valor absoluto de x mais y seria maior que o quadrado da soma dos valores absolutos de x e y. Assim, o quadrado de x mais y seria maior que o quadrado da soma dos valores absolutos de x e y, o que nos levaria a x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado maior que o quadrado do valor absoluto de x, mais 2 vezes o valor absoluto de x vezes o valor absoluto de y, mais o quadrado do valor absoluto de y. Anulando x ao quadrado com o quadrado do valor absoluto de x e o y ao quadrado com o quadrado do valor absoluto de y e o 2 em cada lado, ficaríamos com x vezes y é maior que o valor absoluto de x vezes o valor absoluto de y. Contradição. Ou seja, só nos resta refutar a hipótese absurda e aceitar a desigualdade triangular. Vamos desenhar o plano cartesiano e uma função y igual a fx em amarelo. Em seguida, veja que a função não tem um valor para x igual a em rosa. A coordenada x igual a não precisa pertencer ao domínio de f, tá bom? E existe essa ordenada L de interesse e um intervalo aberto L menos epsilon, L mais epsilon, que a engloba, tá? Em verde. Esse intervalo, alternativamente, poderia ser descrito como valor absoluto de f de x menos L menor do que epsilon, o que equivale a dizer que os valores nesse intervalo estão a uma distância menor que epsilon de L, ok? Observe que existem pontos na função f de x com ordenadas correspondentes ao valor de L menos epsilon e ao valor de L mais epsilon, tá? Esses valores podem ser gerados usando valores de x correspondentes no eixo x, veja em azul claro, e na realidade a definição tem justamente a ver com essa possibilidade que falamos, certo? Vamos lembrar que a vizinhança de A com o parâmetro delta corresponde ao intervalo A menos delta a mais delta, tá? O intervalo aberto, removendo o A. Esse intervalo aberto de A menos delta a mais delta também pode ser descrito como os valores de x com distância menor que delta de A. Se para todo epsilon positivo dado a gente conseguir achar delta positivo, tal que a vizinhança de A com parâmetro delta leve a valores na função que estejam dentro do intervalo verde, ou seja, com distância de L menor que epsilon, falamos que o limite de x tendendo a de f de x é igual a L. Além disso, podemos falar de um intervalo implícito, I, na definição, correspondendo a uma porção do domínio de f em que estamos realmente interessados, tá bom? Em avaliar qualquer limite, tá bom? Vamos escrever formalmente. Se para todo epsilon maior que zero existe delta maior que zero, tal que o valor absoluto de x menos a seja menor que delta e, além disso, seja diferente de zero, ou seja, não permitindo x igual a A, então o valor absoluto de f de x menos L será obrigatoriamente menor que epsilon. Uma condição dessa sendo satisfeita equivale a dizer que o limite de x tendendo a de f de x é igual a L. Lembrando que exigimos nas definições implicitamente que x pertence a esse intervalo I de interesse, tá bom? Pois então, essa é a definição formal de limite de Weierstrass, que já foi um amadurecimento do trabalho de Cauchy sobre essas formalizações. É matemática de meados do século XIX, ok? Agora um exemplo para ficar mais claro. Vamos desenhar o plano cartesiano e a função de uma reta em amarelo, a reta y igual a 2x menos 2. Além de um ponto no eixo x correspondente ao a igual a 2 e seu correspondente L igual a 2 nas ordenadas. Vamos escolher epsilon igual a 1
em L, tá? E vamos ver se tem algum delta adequado. Veja que o intervalo gerado nas ordenadas do L menos epsilon a L mais epsilon, né? Esse intervalo aberto 1, 3. Se a gente rebater os valores de L menos epsilon e L mais epsilon na reta amarela e olhar para as projeções no eixo X, a gente fica com x igual a 1,5 e x igual a 2,5. Tá bom? A gente vê que qualquer delta menor que meio vai servir. Em outras palavras, pelo menos para esse valor de epsilon igual a 1, se 0 é menor do que o valor absoluto de x menos 2, que é menor do que meio, então o valor absoluto de f de x menos 2 é menor do que 1. Para termos o limite, segundo a definição formal, é preciso que isso seja verdadeiro para todo epsilon e não só epsilon igual a 1. Também existe o conceito de limites laterais, que vimos na videoaula passada. Tá bom? Ela também pode ser formalizada. Vamos desenhar o plano cartesiano e essa função f amarela com esse círculo aberto apontando a existência de um valor não necessariamente no seu domínio. Vamos dizer que o valor de x, não necessariamente no domínio de f, é a, ok? Observe L1 e seu intervalo, L1 menos epsilon e L1 mais epsilon aberto, tá? Em verde. Se para todo epsilon maior que 0 existir um delta tal que x pertencente a um intervalo aberto a menos delta a implique em valor absoluto de fx menos L1 é menor do que epsilon, dizemos que L1 é o limite à esquerda de f. Essa é a definição formal de limite à esquerda. A notação é limite de x, setinha para a menos de f de x é igual a L1, conforme visto na videoaula passada, tá bom? Veja que o intervalo onde tem os valores de x com a propriedade de valor absoluto de f de x menos L1 ser menor que epsilon corresponde justamente à vizinhança esquerda de A. Se estiver propriamente desenhado, como é o caso do limite à esquerda nesse gráfico, os elementos da vizinhança esquerda aplicados à função correspondem aos pontos pintados de azul claro e possuem a propriedade de estarem todos a uma distância vertical de L menor do que epsilon. Agora observe L2 e seu intervalo L2 menos epsilon e L2 mais epsilon em laranja. Se para todo epsilon maior que 0 existir um delta tal que x pertencente ao intervalo aberto a mais delta implique valor absoluto de fx menos L2 menor do que epsilon, dizemos que L2 é um limite à direita de f. Essa é a definição formal do limite à direita, tá bom? Veja que o intervalo onde tem os valores de x com a propriedade de valor absoluto de fx menos L2 menor do que epsilon corresponde à vizinhança à direita de A. A notação é limite de x setinha para a mais de f de x é igual a L2, conforme visto na videoaula passada. Quando temos limite à esquerda de f de x para x tendendo a igual a L e também limite à direita de f de x para x tendendo a igual a L, temos uma equivalência lógica com a definição de limite, que é, para todo epsilon maior que 0, existe delta com, se x pertence à vizinhança com parâmetro delta de A, que é a união entre o intervalo aberto A menos delta A e o intervalo aberto A mais delta, então, o valor absoluto de f de x menos L é menor que epsilon. De maneira equivalente, podemos escrever x pertencente à vizinhança de A com parâmetro delta como 0 menor que o valor absoluto de x menos A menor que delta. Vamos ver agora as definições formais que temos para os vários limites envolvendo infinito, começando pelas assíntotas horizontais. Veja o plano cartesiano e a função amarela f de x desenhada nele. Além disso, observe em rosa a assíntota horizontal de f de x à direita de y igual a L1. Agora também estamos desenhando uma outra assíntota horizontal de f de x, esta à esquerda, em y igual a L2. Em laranja, temos a notação para a assíntota à esquerda, que é limite de f de x para x tendendo a menos infinito igual a L2. Em azul, temos a notação para a assíntota à direita, que é limite de f de x para x tendendo a infinito igual a L1. A definição formal para a assíntota à esquerda é assim. Para todo epsilon maior que 0, existe um n negativo, tal que se escolhermos x menor do que esse n, vamos ter obrigatoriamente valor absoluto de f de x menos L2 menor que epsilon. Ou seja, a função vai estar inclusa dentro dessa barra verde com valores entre L2 menos epsilon e L2 mais epsilon apenas. Já a definição formal para a assíntota à direita é assim. Para todo epsilon maior que 0, existe um n positivo tal que se a gente escolher um x maior do que esse n, vamos ter obrigatoriamente o valor absoluto de f de x menos L1 menor que epsilon. Ou seja, a função vai estar inclusa dentro dessa barra roxa com valores entre L1 menos epsilon e L1 mais epsilon apenas. Agora,
Quando não temos assíntotas horizontais, justamente, às vezes, podemos falar mais sobre a função, tá? A lembrar do que vimos na videoaula de polinômio. Aqui teremos a formalização daqueles padrões. Então, novamente, plano cartesiano desenhado e a função f de x em amarelo, dessa vez sem assíntotas. Vamos considerar na figura que a curva vai à esquerda indefinidamente para baixo e à direita indefinidamente para cima. Nesse caso, a notação formal para isso é a seguinte. À esquerda, vamos ter limite de f de x para x tendendo a menos infinito é igual a menos infinito, o que formalmente significa que para todo m menor que zero, vai existir um n menor que zero, tal que se x é menor do que n, então f de x é menor do que m. Veja na figura, se escolhermos um certo m menor que zero em rosa, vai existir um n menor que zero em laranja, tal que ao pegarmos só valores de x menores que ele, todos os valores de f de x vão acabar sendo menores que m. À direita, vamos ter limite de f de x para x tendendo a infinito é igual a infinito, o que formalmente significa que para todo m maior que zero, vai existir um n maior que zero, tal que se x é maior que n, então f de x é maior que m. Veja na figura, se escolhermos um certo m maior que zero, em verde, vai existir um n maior que zero em azul, tal que ao pegarmos só valores de x maiores que ele, todos os valores de f de x vão acabar sendo maiores que m, ok? Agora, nesse caso, vamos inverter a situação. O plano cartesiano está desenhado, tá bom? E a função f de x em amarelo também está desenhada, novamente sem assíntotas. Vamos considerar na figura que a curva vai à esquerda indefinidamente para cima e à direita indefinidamente para baixo. A notação formal para isso, então, é a seguinte. À esquerda, vamos ter limite de f de x para x tendendo a menos infinito é igual a infinito, o que formalmente significa que para todo m maior que zero, vai existir um n menor que zero, tal que se x é menor do que n, então f de x é maior do que m. Veja na figura, se escolhermos um certo m maior que zero, em rosa, vai existir um n menor que zero em laranja, tal que ao pegarmos só valores de x menores que ele, todos os valores de f de x vão acabar sendo maiores que m, ok? À direita, vamos ter limite de f de x para x tendendo a infinito é igual a menos infinito, o que formalmente significa que para todo m menor que zero, vai existir um n maior do que zero, tal que se x é maior do que n, então f de x é menor do que m. Veja na figura, se escolhermos um certo m maior que zero, em verde, vai existir um n maior que zero em azul, tal que ao pegarmos só valores de x maiores que ele, todos os valores de f de x vão acabar sendo menores que m. Vamos ver agora a definição formal das assíntotas verticais. Desenhamos aqui uma figura representando logo os 4 casos de uma só vez para facilitar a comparação, tá bom? A assíntota vertical está em vermelho e cada caso corresponde a uma cor. O primeiro caso é aquele em amarelo, quando a função fica com valores indefinidamente grandes à medida que nos aproximamos à esquerda da assíntota. A notação formal é limite de x tendendo a menos de f de x é igual a infinito. Formalmente, isso equivale a, para todo L maior que zero que se estabeleça, existe um delta, tal que se A menos delta menor que x menor que A, então, obrigatoriamente, f de x é maior que L. Veja na figura uma tentativa de limitar f de x com L, representada com a horizontal azul clara. Naturalmente, escolhendo-se delta suficientemente pequeno, vamos conseguir ultrapassar L para todos os valores de x na vizinhança esquerda de A, certo? Com parâmetro delta. O segundo caso é aquele em azul, quando a função fica com valores indefinidamente negativos à medida que nos aproximamos à esquerda da assíntota. A notação formal é limite de x tendendo a menos de f de x é igual a menos infinito. Veja na figura uma tentativa de limitar inferiormente f de x com L, representada com a horizontal azul clara. Se a gente escolher delta suficientemente pequeno, vamos conseguir valores ainda menores que L para todo mundo na vizinhança esquerda de A com parâmetro delta. Formalmente, isso equivale a, para todo L menor que zero, existe um delta tal que se A menos delta menor que x menor que A, então obrigatoriamente f de x é menor do que L. O terceiro caso, em laranja, é puramente simétrico ao caso amarelo. O que muda é que agora vamos nos interessar pela vizinhança direita de A. A notação é limite de x tendendo a mais de f de x é igual a infinito, e a definição formal é que para todo L maior que zero, existe um delta, tal que se A é menor do que x menor do que A mais delta, então f de x obrigatoriamente é maior que L. Finalmente, o quarto caso, em roxo.
esse caso também é puramente simétrico ao caso azul. Da mesma forma que anteriormente, então, vamos nos interessar agora pela vizinhança à direita de A. A notação é limite de x tendendo a mais de f de x igual a menos infinito. E a definição formal é que para todo L menor que zero existe um delta, tal que se A é menor do que x, menor do que A mais delta, então f de x é menor do que L. Pessoal, é isso. Aqui finalizamos essa aula. Descansem bem, que a próxima vai ter bastante demonstração, que é pra gente treinar esse raciocínio matemático, né? Até mais!